Sejam muito bem-vindos a mais uma explicação visual. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa mudança de paradigma simplesmente fascinante, que é super detalhada no livro As Relações Monogâmicas Só Existem na Cabeça da Mulher Apaixonada, da Adriana Ventura de Souza. Nossa análise aqui vai ser bem imparcial, navegando pelas ideias da autora para entender como a gente saiu daquelas velhas ilusões românticas e estruturais para chegar na independência feminina que vemos hoje. É uma jornada incrível que mistura história, sociologia e umas estatísticas sobre o comportamento humano que, olha, vão deixar muita gente de queixo caído. Vamos desconstruir juntos alguns conceitos que a gente engoliu como verdades absolutas por tempo demais. Sabe aquele famoso conto de fadas da monogamia perfeita? Pois é, a premissa central que a gente vai explorar é justamente a ideia de que isso, na maior parte do tempo, é muito mais uma construção social que a gente internalizou do que uma realidade moderna de fato. Pensa bem, durante séculos a nossa cultura foi moldando a forma como a gente enxerga o afeto. Acabaram criando uma visão super idealizada que, na prática, vive quase que exclusivamente na mente de quem está apaixonado. E o resultado disso? A gente acaba criando expectativas altíssimas, muitas vezes irreais, e quando elas batem de frente com a vida real, a frustração é enorme. E para começar a entender como chegamos a esse ponto, a gente precisa olhar para as bases e desconstruir esse tal mito do amor romântico. Historicamente, a sociedade condicionou o comportamento das mulheres através de umas narrativas muito específicas, sempre colocando a figura feminina num papel de espera, sabe? Aquela espera eterna por um salvador. É exatamente o clássico tropo da princesa em apuros, que fica lá passivamente esperando o príncipe encantado. Só que isso esconde uma realidade bem mais amarga. A autora aponta com muita precisão que as dificuldades de hoje são o equivalente moderno da maçã envenenada. A gente está falando de padrões de beleza absurdos, jornadas de trabalho que beiram a exaustão e uma saúde mental super fragilizada numa era onde todo mundo está hiperconectado, mas ao mesmo tempo extremamente isolado. Tudo isso transforma o tal felizes para sempre num verdadeiro teste de resistência. E é exatamente por causa desses infortúnios do século XXI que as mulheres foram meio que forçadas a abandonar aquela passividade das histórias antigas e a se tornarem extremamente fortes e ativas. Mas de onde será que surgiu tudo isso? Para entender o tamanho do problema, a gente precisa rastrear esse fardo histórico e entender as raízes profundas que sustentaram o padrão patriarcal por tanto tempo. Voltando um pouco no tempo, fica bem claro como as expectativas dentro de um relacionamento sempre foram pesadas de forma muito desigual. O texto pega logo o exemplo de Adão e Eva para mostrar que desde as narrativas mais antigas, a ideia de um paraíso eterno no casamento já nascia rachada por causa da transgressão. Depois, pulando para a Grécia Antiga, a coisa fica até meio irônica. A mitologia normalizava totalmente as infidelidades do rei dos deuses, Zeus, enquanto exigia que Hera fosse o símbolo absoluto da lealdade matrimonial, custe o que custasse. Um belo de um peso e duas medidas, né? E chegando no Império Romano, o papel da mulher foi reduzido de forma drástica. A prioridade passou a ser quase que exclusivamente ter filhos para servir ao Estado. E tem um detalhe etimológico sensacional aqui que escancara essa redução ao papel de procriadora. A palavra proletariado vem do latim prole. O texto da autora traz uma reflexão muito forte sobre isso. Prole não era visto como um fruto sagrado da união, mas literalmente como mão de obra, força de trabalho pura e simples. É uma constatação dura, mas que sublinha como, em vários momentos da história, o corpo feminino foi mercantilizado. As mulheres eram tratadas como meras produtoras de cidadãos para o Estado, perdendo completamente a sua individualidade e autonomia. Bom, saindo um pouco dessa viagem histórica e filosófica, vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Chegou a hora do despertar estatístico. O que será que os números atuais nos dizem sobre o fôlego dessas relações tradicionais? Dá uma olhada nesse número, 15%. O que é isso? Esse foi o aumento recorde nos divórcios aqui no Brasil lá no ano de 2020, bem no pico da pandemia de Covid-19. Esses são os dados oficiais do Colégio Notarial do Brasil que a autora cita. Pensa só, quando os casais se viram trancados debaixo do mesmo teto, sem rota de fuga, aquela ideia romântica do amor inabalável simplesmente desmoronou para muita gente. Isso provou que aquele pacto de enlace eterno, na maioria das vezes, não aguenta o tranco da monotonia e do convívio forçado 24 horas por dia. E se a gente for falar de infidelidade, os números são um choque de realidade sobre o quanto o modelo monogâmico está fraturado na prática. O livro traz um estudo de 2016 do Prosex, lá no Instituto de Psiquiatria da USP, mostrando que metade dos homens admitiram já ter traído. 50%. Mas o que pega muita gente de surpresa é uma pesquisa feita com as leitoras da revista Women's Health, onde 65,4% das mulheres também disseram que já pularam a cerca.
Ou seja, a exclusividade que o modelo clássico exige é para uma parcela gigantesca da sociedade completamente insustentável na vida real. Tá. Mas se o modelo clássico está ruindo, por que as relações hoje estão falhando tão rápido? É aqui que a gente mergulha num dos maiores fenômenos da nossa era, o individualismo e a fragilidade desses chamados amores líquidos. O livro resgata essa frase do Nietzsche que é, honestamente, um soco no estômago. Você ama o desejo, não o desejado. A autora usa essa visão provocativa para explicar nossa obsessão atual por reciprocidade e validação o tempo todo. Hoje em dia, o afeto genuíno e despretensioso muitas vezes é trocado por uma relação meio calculada. A gente acaba buscando a sensação gostosa que o amor traz para nós mesmos e não necessariamente o bem-estar do outro de um jeito altruísta. Vira uma grande projeção, onde o amor próprio passa por cima do afeto verdadeiro. E aí, trazendo o conceito de modernidade líquida do sociólogo Zygmunt Bauman, as características dos namoros de hoje ficam muito claras. A gente tem um cardápio infinito de opções na palma da mão e uma facilidade de acesso que nos acostumou a buscar sempre a gratificação imediata. A própria comunicação ficou super rasa, muita coisa se resolve ali num áudio rápido de WhatsApp e pronto. Qual é o resultado prático disso tudo? As conexões se dissolvem com a mesma velocidade que começam porque faltam bases estáveis e sobra individualismo. Mas calma, nem tudo é desespero. Diante desse cenário todo, existe uma revolução incrível acontecendo. As mulheres não só estão se adaptando a tudo isso, como estão quebrando os moldes arcaicos e assumindo de vez a sua nova autonomia. O contraste, quando a gente compara o passado com agora, é simplesmente gritante. Onde antes existia aquela expectativa arcaica de uma mulher frágil, totalmente submissa e nascida só para cuidar da casa e do marido, hoje a realidade é completamente outra. A gente vê mulheres independentes, que são as donas dos próprios negócios, grandes líderes, priorizando o autocuidado em primeiro lugar. Elas deixaram de ser as exclusivas protetoras do lar para se tornarem as grandes protetoras da própria saúde mental e do seu bem-estar. E com as mulheres tomando as rédeas assim, a sociedade inteira acaba sendo obrigada a se mexer e a desconstruir aquela ideia engessada de família tradicional. Claro, a nossa vontade humana de criar laços e amar continua vivinha da Silva, afinal, a gente precisa de gente. O que mudou de verdade foi a configuração desses laços. Aquela obrigação de empurrar com a barriga um casamento miserável só para manter as aparências ou status social, isso está com os dias contados. O que importa agora é construir conexões que sejam flexíveis e, acima de tudo, honestas. O grande lance que a gente tira de tudo isso é que quando a gente finalmente abandona aquelas ilusões românticas de um passado super desigual, sobra muito espaço para viver as coisas de verdade, entender que as relações de hoje são mais frágeis, mas celebrar a força dessa autonomia feminina é o que faz a mágica acontecer. O amor deixa de ser um contrato de posse ou uma prisão invisível ditada pelas regras da sociedade e passa a ser vivido como ele sempre deveria ter sido, uma forma autêntica e absoluta de liberdade. E depois de passear por todas essas ideias e números, fica no ar um convite para a gente refletir sobre as nossas próprias vidas. Ao deixar os contos de fadas para trás e abraçar essa nova autonomia com força total, será que a verdadeira liberdade emocional, aquela conexão humana que é realmente saudável e genuína, não está justamente fora dessas caixinhas tradicionais que tentaram nos enfiar a vida inteira? Fica aí essa pergunta para a gente continuar quebrando a cabeça e, claro, redefinindo nossos próprios horizontes.